só, vou explicar para vocês como que a gente faz o fichamento, tá bom? A gente vai fazer o fichamento do livro, ó, Uma História pelo Meio. Aqui a gente tem as regras, as orientações. Eu vou explicar para vocês como não fazer e como fazer, tá bom? Então aqui a gente já tem o nosso resumo, que a gente acabou de fazer, acabamos de corrigir, né? Colocamos todas as palavras no lugar, não foi isso? Deixa só eu modificar aqui, ó, meu resumo já tá pronto, eu já corrigi. Então eu vou colocar aqui, ó, já corrigi tudo. Então pronto, tá tudo corrigidinho, certo? Ó, todo corrigido, certo? Já vi tudo bem direitinho. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar meu título, ó. Fichamento. Opa. Coloca lá na primeira linha lá em cima. Fichamento do livro Uma História pelo Meio de Elvira Wigner, certo? Aqui começa o meu título. Aí embaixo do título eu quero colocar assim, ó. Uma História pelo Meio. Elvira Wigner. Positivo. 50 páginas. Tá certo isso, gente? Você acha que isso tá certo? Não. Não tá. Então, ó, fique atento a isso aqui, porque isso aqui, ó, não tá certo. Tá errado isso aqui, viu? Não pode começar assim. Por quê? Aqui, ó, nas orientações, quando a gente recebe, tá dizendo para você observar todas as regras aqui, ó. E você precisa fazer o texto sempre em prosa, nunca em lista. Então, não coloque assim, tá? Você vai me ajudar agora a fazer o início do meu fichamento. Esse aqui é o meu resumo, então eu vou empurrar ele lá para baixo, tá bom? Eu chamo você já já. Vou fazer agora o início do meu fichamento. Vamos lá, vocês estão comigo. Como é que eu começo fazendo o meu fichamento? Quem sabe a primeira coisa que a gente coloca, olha aqui, ó. Primeira coisa que a gente coloca é o título do livro, né? Oi? O livro. O nome do livro. Isso. O nome do livro é. Ó, o O nome. livro. O nome do livro que eu li é. Uma história por meio. Isso. Uma história pelo meio. Aí eu vou colocar um ponto final para eu saber que eu já concluí essa etapa aqui, ó. O que vem agora depois? É o nome de quem? Da autora. Isso. Qual é o nome da autora mesmo? Elvira Wigner. Então eu vou lá, ó. O nome da autora do livro é Elvira Wigner. Opa, Wigner. Pronto. Agora a terceira coisa que eu tenho que colocar é o nome do ilustrador ou da ilustradora. Qual é o nome do ilustrador ou da ilustradora? Raquel Matsushita. Raquel Matsushita. Isso. Aí eu coloco assim, ó. O nome da ilustradora é Raquel Matsushita. Certo? Bota o ponto também, mas veja, eu não tô abrindo parágrafo, é tudo na mesma linha. Qual é o nome da editora? Positivo. Aí eu coloco, ó. A editora é a Positivo. Ô tia, Oi. mas a editora não era pose gráfica? Pode ser pose graph, pode ser positivo, não tem problema. Se você colocar pose graph tá certo, se você colocar positivo tá certo, tá bom? E aqui, quantas páginas tem o seu livro? Nossa, não tem tanto, eu acho. 56? Pronto, eu vou colocar o livro
possui 56 páginas. Certo? Tô ainda na mesma linha, não terminei. O narrador da história, ele é um narrador personagem ou ele é um narrador observador? Narrador observador. Isso, então eu coloco: o narrador é observador. Ok, ele não participa da história, ele só observa e conta, ele narra a história. Vamos falar um pouquinho dos personagens, né? Os personagens mais importantes na história. Você não precisa falar de todos, mas fale um pouquinho dos personagens mais importantes. Quem são os personagens mais importantes? Elvira, Roseli, Antônio, vendedor de passarinhos. Esses três tá bom, né? Então eu vou colocar aqui, ó, os personagens principais da história são Roseli, Antônio e o vendedor de passarinhos. Eu perguntando. Mas aí o pinho-sangue ele só tá como, vamos dizer assim, objeto de venda. Ele nem participa mesmo da história, né? Aí, É a história. aqui você tem que falar um pouquinho sobre cada personagem. Cada personagem tem que falar um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui, ó. A Roseli, ela era quem? Ela era uma menina que fazia o quê? Ela é de livro. Ela é uma menina o quê? Muito criativa. Pronto. Uma menina muito criativa que gostava de fazer o quê? Ler livros. Isso. Pronto. Que gostava de ler livros. Ótimo. Até aqui já tá bom. O Antônio era quem? O irmão de Roseli. Isso, era o irmão de Roseli. Ótimo. Só isso tá bom. E o vendedor de passarinhos? Vendia passarinhos, né? O vendedor de passarinhos era quem? O dono do sítio. Era um dono de sítio. E o sítio dele estava falido, né? Sim. Era um dono de sítio falido. Pronto. Tá vendo que eu não coloquei muita coisa? Eu não coloquei muita coisa sobre os personagens. Só falei características que ele tem, né? Que o personagem tem. Então, Roseli era uma menina muito criativa, gostava de ler livros. O Antônio era irmão da Roseli. E o vendedor de passarinhos era o dono do sítio falido. Tia, quer dizer que eu não posso falar da mãe da Roseli? Pode. Quer dizer que eu não posso falar do pinho-sangue? Pode. Só que aqui nós escolhemos os 3 mais importantes na história para falar deles no comecinho do fichamento. Perceba que eu ainda não abri um parágrafo novo, tá? Esse aqui ainda é o meu antigo parágrafo. Eu não abri um parágrafo novo, tá? Agora a gente tem que falar um pouquinho do tempo e do espaço onde a história aconteceu. Onde é que a história aconteceu? A história aconteceu em sítio. A história aconteceu num sítio? Eu acho que a história acontece no meio da rua, não é? Porque o Antônio tá jogando bolinha de gude e o vendedor chega, né? O vendedor não ia entrar no sítio dela. Ela tem que não tem vendedor. Assim, se a fazenda dele tá por ali, ele tava tipo de pé. Então é pra ser tipo uma fazenda lá. Mas se fosse a fazenda, a Roseli tava dentro da fazenda dele? Não, tipo, que normalmente são vários fazendas encostados. Então, a gente vai dizer que é o seguinte, ó, a história acontece, né, em um dia, como a gente não sabe exatamente o lugar, né, em um dia em que a história acontece num dia, tem que ser de dia, porque estava de dia, né, a história acontece num dia em que Antônio teve que cuidar de sua irmã a pedido de sua mãe, certo? Porque a gente não sabe exatamente o lugar onde a história acontece, porque não fala no livro.
E a gente sabe que é de dia. Então a gente colocou: a história acontece em um dia em que Antônio teve que cuidar de sua irmã a pedido de sua mãe. Pronto. Agora sim a gente encerrou o primeiro parágrafo, que é a introdução. Tá, ó. Tá vendo aqui alguma lista? Aqui não tem lista nenhuma, tá? Aqui o que a gente tem é o primeiro parágrafo de introdução. Agora vem o desenvolvimento. O desenvolvimento é o resumo da sua história com no mínimo 15 linhas. E a gente já tem ela aqui pronta. Eu vou só anexar aqui, ó. Essa história que você escreveu, que você vai me entregar hoje, ela já vai ser usada no seu fichamento, certo? É só você escrever, né, no seu caderno de caligrafia. Porque aqui eu já tenho meu resumo. Tá vendo? Eu já tenho aqui o meu resumo. Então, aqui, esse texto aqui, ó, que eu vou grifar de vermelho agora, ó, é o texto que a gente acabou de corrigir, né, a respeito da coesão, que é quando a gente estava fazendo. Esse texto aqui a gente demorou 2 semanas para fazer, tá? A gente fez uma metade numa semana, fez a outra metade na outra semana e hoje a gente fez as correções. Aqui, ó, esse início que tá de preto é a introdução do meu fichamento, é essa parte aqui, ó. Você tem que saber que o seu fichamento não pode ser feito em lista, nunca. Você tem que escrever as palavras. Tia, mas é muita coisa para escrever. Mas é o fichamento, é assim, tá? Agora, o que está faltando? Já que eu já tenho meu desenvolvimento feito, eu vou fazer agora a conclusão. Ó, é uma breve opinião, não precisa escrever muita coisa. É o que você achou da história, o que você achou do livro, né? Então, aqui agora a gente vai colocar a nossa opinião. O que você achou do livro? Que é um livro confuso. Eu também achei. Eu achei o livro bastante confuso. Por quê? Porque ele começa, depois que já começa e termina antes de terminar. Pronto. Ele começa no meio da história e termina no meio da história também, né? Ele começa no meio da história e termina no meio da história. E termina no meio da história. Tia. Fica sem final, né? Pronto. Eu também achei o livro bem confuso, porque ele começa no meio da história e termina no meio da história. Mas é por isso que o nome do livro chama Uma História pelo Meio, né? Ele começa no meio e termina no meio, né? Por isso que chama isso. Agora você entendeu por que o livro chama Uma História pelo Meio. Olha aqui nosso fichamento prontinho, ó. Tá vendo, ó? É só a gente escrever no nosso caderno de caligrafia. Olha o nosso fichamento aqui, bem bonito, bem perfeito. Aqui, ó, essa parte que eu vou colorir pra vocês aqui, ó, de verde, né? Vou botar aqui um verde bem escuro, né? Ele é a nossa introdução. Essa parte que está aqui de vermelha, ó, que eu vou deixar em negrito também para vocês verem. Ela é o nosso desenvolvimento, o nosso resumo. E essa parte final aqui que eu vou deixar de azul para você ver, ela é a nossa opinião crítica. Tá vendo, ó? O texto do fichamento, ele tem que ter essas 3 partes: o começo, o meio e o fim. O começo vai ser a parte de todos os detalhes do livro, tá? Você tem que fuçar o livro, tem que vasculhar, tem que procurar no livro todas as informações que estão aqui, ó, certo? E aí você vai registrar em forma de texto. Então, aqui a ficha técnica são os detalhes, as características, tudo que tem a ver com o livro físico, em papel. Aqui de vermelho é a historinha que você leu e como que você compreendeu a historinha. Quem são os personagens, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. E no final, esse último trechinho aqui é você dando a sua opinião sobre o que você leu. Se você gostou, se você não gostou, o que você achou. Deu para entender como é que a gente vai fazer o fichamento? Todo mundo entendeu aqui? Ixi, hoje está desanimado esse grupo, meu Deus. Então, ó, aqui, ó, a gente tem já preparado, ó, o fichamento, tá bom? O fichamento já está aqui, preparadinho, né? A gente vai fazer aqui uma data de entrega, né? A gente ainda não tem data de entrega,
tá? Eu vou mandar essa atividade aqui só na semana que vem, tá bom? Então, podem ficar tranquilos que não é para hoje, não é para fazer o fichamento hoje. Hoje, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer para mim o resumo, tá bom? O resumo é só essa parte aqui, ó. Só essa parte em vermelho que eu tô selecionando para vocês. Faça o resumo do texto, tá? O resumo do livro. Porque esse mesmo resumo você vai utilizar para fazer o fichamento depois. Tudo bem?